Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 29 de outubro de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Agora, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será feita em Jeremias, capítulos 13, 14 e 15. Posteriormente, leremos 1 Timóteo, capítulo 5. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, porque o Senhor é um Deus tremendo, maravilhoso e digno de receber toda a honra e toda a glória. Pai de amor, como é bom tê-lo como nosso guia, mentor, nosso tudo, Pai. O Senhor é o nosso pastor e sendo assim nada nos faltará. Pai de amor, nós somos gratos ao Senhor pela vida, pela possibilidade de lermos a Tua palavra e por termos o Senhor nos acompanhando nessa leitura. Clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ministre nossos corações nesse momento, para termos, ó Deus, a real percepção daquilo que o Senhor nos quer falar. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos para a leitura sem mais delongas. Jeremias, capítulo 13. O cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. O jarro quebrado. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Far-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Apelo e ameaças finais. Ouvi e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que eu faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas,
e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinastes a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a da mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adúlteros, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Jeremias, capítulo 14. Grande seca em Judá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá. As suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as cervas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Rejeitada a primeira intercessão de Jeremias. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Rejeitada a segunda intercessão de Jeremias. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentira em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e um engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada.
não haverá quem os sepulte. A ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Rejeitada em absoluto a terceira intercessão de Jeremias. Acaso já de todo rejeitastes a Judá, ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te, não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitastes, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandeios nas portas da terra, destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram, mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entreguei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. O Senhor conforta o seu profeta. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa, disse o Senhor. Na verdade eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levantar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa de toda longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas.
Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti. Mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos inimigos, livrar-te-ei das garras dos violentos. 1 Timóteo capítulo 5. Os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Das viúvas. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e que não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e oração noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres mesmo viva está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados e viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro.
Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Encerramos nossa leitura por hoje. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Agora vem comigo e vamos parabenizar os aniversariantes desse dia 29. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 29 de outubro de 2025. Parabéns aos casais que hoje comemoram mais um ano de casados e parabéns também aos bebezinhos que completam mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para o Valdomiro Andrade em Tucuruí, no Pará. Vai também para a Dilma Rodrigues em Tesouro, Mato Grosso. Para Edileuza Ferreira em Primavera do Leste, Mato Grosso. E de maneira muito mais especial vai para o pastor Flávio Cordeiro, esposo da missionária Eliane Cordeiro, lá em Pereira Barreto. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Grande Deus e Pai, graças te damos por concederes ao Valdomiro, a Dilma, a Edileuza e ao pastor Flávio mais um ano de vida. Rogo a Deus que a tua boa mão esteja estendida sobre eles, derramando a cada um dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos